E aí, gente, boa tarde. Estamos aqui de novo. Graças a Deus. Galera, tudo que a gente falou até agora, Deus ele tem falado muito com a gente, Deus tem direcionado a gente, e isso é muito precioso. E agora nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Então você precisa fazer algumas coisas, não são duas não, eu ia falar duas, mas você precisa fazer algumas coisas. Primeiro é pegar sua Bíblia. Segundo é pegar um caderno para você anotar. E terceiro é clicar nesse aviãozinho aqui, ó, para você mandar para todo mundo que tá no seu Instagram. É só isso que você precisa fazer. Para nós começar esse trem, eu vou esperar você fazer isso, enquanto isso eu tomar água. Cara, eu acho que eu tô muito elétrico hoje, eu tô muito frenético, não sei o que eu tô. Mas eu tô muito empolgado com o Kingdom Legacy hoje. Nós já ouvimos a Mini, já ouvimos o Elan, eu já falei. O Alisson já falou. E em tudo isso nós estamos recebendo aí as direções que o Senhor tá falando com a gente. Então vamos que vamos. Nesse tempo aí você pode mandar o link aí pros seus amigos lá no WhatsApp, fazer tudo que sempre fazia aí, que nós vamos começar esse trem. Beleza? Hoje, agora, o nosso tema é a justiça de Deus. E nós vamos começar com o texto de Romanos, capítulo 3, verso 23. Nós vamos começar com base nesse texto, que para quem sabe, eu acho que eu repito ele todas as pregações da minha vida. Então, Romanos 3, verso 23. A propósito, tá? Os estudiosos e teólogos, os reformadores, falavam sobre isso e existe uma coisa importante. Alguém disse que se nós perdêssemos toda a Bíblia, os 66 livros, e restasse apenas o versículo 23, 24 e 25 de Romanos capítulo 3, seria o suficiente para salvar o mundo inteiro. Eu vou repetir, se nós tivéssemos somente Romanos capítulo 3, do verso 21, 24, 23, 24 e 25, seria o suficiente para salvar o mundo. Porque esse texto retrata uma grande e profunda revelação da graça, do evangelho e da justiça de Deus. Automaticamente, tudo que é evangelho de Deus está nesse texto. Anteriormente, na live anterior, eu falei para vocês que o evangelho é o poder de Deus. Então eu já tinha falado, galera, o evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16. O evangelho é o poder. Não existe um poder que emana de Cristo a não ser o evangelho. Você precisa entender que curas e sinais são manifestações. Porém, o que é o poder completo de Deus é o evangelho. Porque o evangelho, na sua essência, na sua plenitude, ele tem poder para trazer vida para quem está morto. Vou colocar isso de uma forma mais clara. Efésios, capítulo 2, verso 1 a 4. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado, em caminho da perdição eterna. O apóstolo Paulo diz, estávamos mortos. E agora Cristo olha para uma mulher, a mulher samaritana, lá em João 4, e diz assim, eu sou a água da vida, aquele que bebe de mim nunca mais tornará a ter sede, porque ele é a água da vida. Ora, se Cristo é a água da vida, e sem ele nós estamos mortos, o que precisa para a humanidade hoje é a água da vida. A de hoje é a água da vida. Talvez seja por isso que Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva. Porque se você levar a vida, automaticamente, se do seu interior fluir rios de água viva, você vai transmitir e essa vida vai alcançar as pessoas aonde você estiver. O fato é que, como nós falamos essa semana aqui no Bikindom sobre felicidade, o fato é, se você, vou usar esse exemplo, se você é feliz, você transmite felicidade. Lembrando que felicidade não é estar, felicidade é ser. Então, se você, tem felicidade, se você é feliz, você transborda felicidade. É por isso que a árvore plantada junto ao ribeiro,
e eu continuo no entendimento das águas. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela dá fruto no tempo certo. Isto é, você transmite felicidade no tempo oportuno, que a sociedade precisa disso. Isto é, o século XXI. Tá, eu vou falar sobre justiça. Eu ainda vou falar sobre justiça. Calma lá que nós vamos chegar lá. Tá bom? Então é o seguinte. A gente vai falar aqui Romanos 3, capítulo de número... Romanos 3, capítulo. Romanos, capítulo 3, verso 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Então vamos lá. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça. Quer dizer, todo mundo pecou e estão privados da glória do Eterno. Agora, o verso 24, sendo justificados pela sua graça. Então tá. Eu vou tentar ser bem didático, que como eu acho que eu tô muito empolgado, eu tô muito pilhado hoje. Tá? Então vamos lá. O que você precisa entender? Romanos é a carta onde o apóstolo Paulo monta a sua sistematização. Não só, mas todas as outras cartas também, mas essa de uma forma mais intensa, mais intencional. Até porque o povo de Roma era um povo intelectualmente, eles eram muito intelectuais, então ele tinha que ter essa pegada com essa galera toda e tudo mais. Qual que é o princípio? Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele estabelece um fundamento. Esse fundamento é importantíssimo. Ele diz sobre algo que a teologia chama de depravação total. Cara, se você quer ser um líder de célula, se você quer ser um missionário, se você é cristão, você precisa ter isso de cor na sua mente, tá? Você precisa ter isso de cor. Depravação total. O que é a depravação total? A depravação total é o homem, ele pecou, então ele está 100% longe de Deus. Ele está privado de Deus. Logo, ele não consegue ser 100% e plenamente bom. O que o homem produz dentro de si é maldade. Eu estou falando sobre natureza. Natureza. Então, como dentro do coração do homem produz esta maldade, então automaticamente as minhas atitudes vão ser atitudes pecaminosas, atitudes maldosas. E que as pessoas que fazem coisas boas, mas estão longe de Deus, mas a intenção não é. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser puros e limpos de coração. Tá. Dado esse entendimento, o que é então depravação total? Depravação total é o homem sem Deus. Ele está totalmente, por isso total, totalmente depravado. E nós chegamos ao ponto de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do verso 10 em diante, eu vou ler para vocês para ficar claro. O que é depravação total? É, como está escrito, Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, nenhum justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Isto é depravação total. O homem está totalmente depravado, totalmente longe de Deus. É a situação do homem sem Deus, o homem caído. Ele está assim. Ora,
O homem sem Deus está assim. Como eu disse agora há pouco. Eu tô bagunçando minha cabeça nas lives, mas eu disse agora há pouco. Que nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Quer dizer, a gente estava morto, cara. E agora Cristo vem trazer vida para nós. Mas entenda essa lógica. Que o que Paulo diz, então, de Romanos capítulo 1. Cai não, Bíblia, pelo amor de Deus. De Romanos capítulo 1 até o capítulo 3, é Deus dizendo para a humanidade: vocês estão depravados. O homem sem Deus, ele está pecaminoso. O homem sem Deus, ele não consegue salvar a si mesmo e todas essas coisas. Então, esses pontos são cruciais para o desenvolvimento da sua fé cristã. Então, isso aqui, mano, é matéria de escolinha dominical, tá? Matéria de escolinha dominical. Princípios da fé cristã. Talvez você nunca ouviu falar dessa forma, mas você já ouviu falar. Então, escolinha dominical isso aqui. Bom, enfim, seguindo adiante, o apóstolo Paulo escreve Romanos 1, dizendo: porque Deus vos entregou para os seus próprios pecados, em fim de castigá-los. Então, coisas dessa forma. O homem sofreu, o homem está sofrendo por ter pecado. Porque Adão pecou, todos pecaram. Chega o verso de número 23, ele diz uma verdade. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória. O que é isso? Privado, longe, destituído, afastado, distante. Isto é. Bom, o que acontece então? Como que Deus justifica isso? Como que Deus vai fazer isso? E a gente falou. A gente falou sobre isso na última live. A gente falou sobre isso as lives quase todas. A primeira live da Mini, quando ela falou sobre reconciliação e por aí vai. E a gente já falou sobre isso hoje então. A graça veio e salvou a todos os homens, né? Esse foi um texto que eu li em Tito. Porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, né? E aí depois a Bíblia diz que esses homens são um povo peculiar de Deus. Olha a veracidade disso. Quando o Senhor salva os seus filhos, o Senhor salva a humanidade, Ele estabelece esse reino, estabelece essa verdade da graça, Ele faz o seguinte ato. Entenda, o seguinte ato de Deus é um ato de redenção. Como disse a Mini aqui ainda hoje, é um ato de reconciliação. É um ato, cara. Você precisa entender isso. É por conta disso que você está aqui. Essa live é para que você seja impulsionado, para que você entenda a graça, para você nunca viver como você viveu até hoje, para você viver diferente, muito diferente. Olha para isso. De repente, a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória. E aí a Bíblia diz assim, verso 24, Romanos 3, sendo justificados livremente pela graça. Cara, eu oro para que você entenda essa verdade. Eu oro muito para que você entenda isso. Demais, mas muito mesmo. Sendo justificados pela graça. Não é pelas minhas obras, não é pelo que eu sou, é pela graça. É somente pela graça. Tem um negócio interessante. Eu falar pra você que você, através da sua atitude, consegue salvar a si mesmo. É como se eu dissesse assim pra você. É como se eu fizesse essa seguinte analogia. O homem... Ai, cara, eu tô orando pra que vocês estejam prontos pra receber esse conteúdo. Eu tô falando numa escola de líderes, cara. Então, você precisa mudar essa mentalidade. Olha isso.
eu estou pregando, eu estou... Olha, ó, uma analogia simples. Tem um rio, eu estou do lado de fora deste rio, e eu pego e jogo eu jogo uma boia. Tem alguém que está morto lá dentro. Dentro do rio, alguém morreu afogado. Eu pego uma boia e jogo e digo, fulano, fulano, vem. É só você subir em cima da boia. É só você grudar na boia, vem. E essa pessoa tá morta lá dentro. E eu tô jogando a boia. Vem, vem. Por favor. Você precisa sair daí. Dá uma chance pra vida. Tenta viver, sabe? Olha, tenta ser feliz. E eu tô jogando a boia e falando pra pessoa que tá morta lá dentro e falando pra ela: meu, seja feliz, o Senhor vai levar as suas dores, o Senhor vai levar as suas aflições com Ele. Dá uma chance pra Jesus aí, vem. Vem, pelo amor de Deus, por favor, eu quero que você venha. Então venha logo. E eu tô lá, e a pessoa tá morta lá dentro. E por muitos anos da minha vida, eu jogava boia pra quem tava morto e falava, cara, vem, e eu implorava para as pessoas aceitarem Jesus. Que é um termo que eu particularmente tenho um nojo quando fala, vamos aceitar Jesus, né? Jesus é santo, eu que sou pecador e eu tenho que aceitar ele, não tem nexo, né? Jesus tem que me aceitar porque ele é santo, ele é perfeito, né? Eu nunca vi um produto da Apple pedir para alguém comprar, né? Nunca vi lá estampado assim, né? Tá lá um iPhone, tá lá um Mac e aí o cara na propaganda do iPhone fala assim, por favor, gente, comprem um iPhone porque é muito bom, né? É isso que a galera faz quando implora para que a galera aceite Jesus. Por isso que você não aceita Jesus. Você entrega a sua vida para ele porque você entende que sem ele você é um nada. Entende? Você entende que sem ele você tá morto. É por isso que a gente entrega a nossa vida. De repente, eu tô jogando uma boia lá para tentar salvar alguém morto. O evangelho é essa boia. Eu tô jogando a boia e tô tentando salvar alguém morto. E de repente, alguém foi na cruz e morreu e disse: eu dou direito de salvação para essas pessoas que estão mortas. Dou direito de salvação para quem está morto. Quem me conhece sabe sobre o que eu entendo sobre salvação e como Deus salva o homem. Kennedy, o que é o mais importante aqui agora? O mais importante, cara, é essa figura de que você estava morto e de repente alguém te jogou uma boia, cara. Sabe? E alguém te jogou uma boia e falou, vem pra fora. O que a gente precisa entender agora? Eu uso esse exemplo de João Calvino quando eu falo sobre evangelismo. João Calvino, quando ele estava em Genebra, o pessoal ia visitar o Instituto de Genebra quando Calvino estava lá e quando o Instituto de Genebra estava sendo fundado. E de repente, quando as pessoas chegavam lá, diz a história que Calvino saía para andar nas ruas, na cidade com as pessoas e falava: essas pessoas fazem parte do meu instituto, todo mundo faz parte, vou colocar nos nossos dias. Esse faz parte da minha igreja, esse faz parte da minha igreja. Quando esse cara chegava na igreja de Calvino e olhava lá e falava: ô, cadê esse pessoal todo, né? Aonde esse pessoal foi parar? O que aconteceu com eles, né? Você falou que todo aquele pessoal fazia parte do seu instituto, da sua igreja. O que aconteceu com esse povo? Eu não tô vendo eles tudo aqui. E aí Calvino falava pros visitantes: é o seguinte, toda Genebra, eu discipulo todo mundo. Eu discipulo todo mundo que mora em Genebra, eu discipulo todo mundo aqui. Só que assim, é que eu tô avisando eles pouco a pouco.
E vou colocar um negócio histórico, tá? Só para você entender. A primeira vez que a palavra depravação, uma das primeiras vezes, logo no começo, que a palavra depravação total e o esclarecimento de Romanos capítulo 3 foi fundado na história da igreja, foi na época de Calvino e na época na época de Lutero e na época de Armínio. Quando isso rolou, que primeiro começou a reforma protestante com a frase, né, com a palavra profética de Abacuque e descrita em Romanos, dizendo: o justo viverá pela fé. E então se entende que o justo não vive por ele mesmo, mas ele vive pela fé. Isso foi sendo difundido até chegar em Romanos 3 e surgir a palavra depravação total. Após Calvino, Armínio veio defendendo a depravação total dessa mesma forma que eu disse. Todo homem, ele, como Adão pecou, todos pecaram e estão distantes de Deus. Eu estou falando só sobre essa parte histórica, para você entender uma coisa. Que Calvino fala sobre isso, Armínio fala sobre isso, pessoas que vieram depois, Zwingli fala sobre isso, eu vou colocar Charles Haddon Spurgeon fala sobre isso, Jonathan Edwards fala sobre isso, John Knox fala sobre isso, John Wesley, todo mundo falava sobre depravação total, independente da sua linha teológica, eles defendiam um princípio em comum, depravação total. Qual que é o que eu quero que você entenda? Agora, recentemente, Billy Graham, Hard Bonk e essa galera, eles entendiam depravação total. E sabe qual é o problema um dos problemas da nossa geração hoje? É que quando se diz depravação total, vem pessoas literalmente fora da Bíblia e pregadores da Bíblia de uma página só, né, da hipergraça, que diz para nós: o Senhor me justificou, o Senhor me salvou, mas entende a justiça de Deus de uma forma errada, sabe? E quando não é isso, quando não é sobre isso. E o interessante nesse tempo é que simplesmente a história inteira dos homens mais influentes da história da igreja, todos diziam sobre a depravação total, e eles entendiam claramente que a depravação total, você precisaria entender isso para ser um mensageiro de Deus. E eu só dei uma introdução sobre a justiça e agora eu tenho 10 minutos para encerrar. Por que eu te disse tudo isso aqui até agora? Para que de uma vez por todas, cara, sua vida mude. Não só para fazer, mas para você ser. O evangelho é muito mais do que fazer, o evangelho é ser. Porque eu ajudo as pessoas, não tô nem aí com isso. Sabe? Os fariseus, e fariseu é uma coisa boa, mas os fariseus e os saduceus, enfim, que estavam com uma falsa religião, eles eram questionados, porque faziam, mas a intenção do coração era má. É por isso que Davi disse: quem herdará o monte santo do Senhor? Aquele que são puro de mãos e de coração. Esse estará no monte santo do Senhor. Então é diferente, muito diferente. A ideia central da justiça é que ninguém merece. Você sabe sobre justiça. Só que tem pessoas no mundo que não sabem, pessoas no Brasil que nunca ouviram falar sobre Jesus. E de repente, o que te faz pregar? O que te faz viver o evangelho? O que te faz, mano, ajudar os necessitados? Ó, você precisa entender uma coisa. Você não precisa ser crente para ajudar os necessitados. Você não precisa, se você está sendo cristão só porque... E aí é triste quando a galera resume o cristianismo simplesmente a ajudar os necessitados. Parece que eles só leem essa parte na Bíblia, parece que não tem o resto. Parece que só existe Tiago 1,
na Bíblia deles. Não existe Hebreus quando diz, eu acho que é Hebreus 12, não me lembro claramente, que diz assim: seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só existe a parte do lifestyle, né? Só existe a parte do cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas os caras querem cuidar de órfão, querem cuidar de viúva, mas não entende o que é patriarcado, não entende o que é paternidade. Entende? Alguém que entende paternidade, ele é homem de verdade. Entende? Então ele se posiciona como um homem. Para ser homem, você não precisa ser forte, ter tatuagem, beber cerveja e falar mal de mulher. Você precisa ter coragem. Entende? São posturas diferentes. Estereótipo não define quem você é. O que você faz também não define quem você é. São coisas diferentes, são linhas diferentes. Agora, qual que é o principal foco aqui? É que de fato, a justiça de Deus ela vai tocar dentro de mim, na minha forma de comportamento. Bom, e eu ia dizendo que você não precisa ser cristão para fazer boa ação. Você não precisa. Os caras de Mateus 25, onde Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive preso e vocês foram me visitar. Quando Jesus fala isso, os caras perguntam: ué, mas quando que você teve fome e eu te dei de comer? Quando que você teve nu e eu te dei roupa? Nunca fiz isso. Eles ajudaram e fizeram o bem e fizeram para glorificar Jesus sem saber o que estava fazendo, mano. Entende? Kennedy, eu manjo de Bíblia. Deus está olhando, está falando para você, nem tô nem aí. Você precisa entender o que ela está dizendo. Não é manjar de Bíblia. Pouco importa se a gente conhece a Bíblia. Entende? Eu falei para uma das pessoas que fazem parte da minha célula, da célula Rava de segunda-feira, que os ateus conhecem Bíblia. E eu vou falar sobre esse livro mais uma vez, para ver se você toma vergonha. Leia. O livro Anticristo de Nietzsche. O cara mais ateu da história. E eu posso abrir qualquer página dele aqui, e qualquer página que eu abrir dele vai ter no mínimo 1 ou 2 citações da Bíblia, porque o ateu entende de Bíblia e não importa se você entende, não importa se você conhece, importa se você vive o que ela está dizendo. Então são pontos diferentes. Ora, para onde que a gente vai sobre justiça? A justiça de Deus ela tem um ponto em comum e eu finalizo porque eu tenho 5 minutos. Qual que é o propósito da justiça de Deus? É então mudar quem eu sou, é então fazer com que eu pratique isso, obras de justiça. Ponto final. Mas olha como essa justiça aconteceu. Eu espero que você honre isso pro resto da sua vida. Eu vou ler 2 versículos e vou encerrar. 2 referências. Romanos 3. Porque todos pecaram e estão privados da glória, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo. O que fez o homem se tornar justo? A redenção que há em Cristo, isto é, a crucificação. Aí o 25, que é o mais terrível, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé do seu sangue, para declarar a sua justiça. Deus fez Cristo ser propiciação, quer dizer, ser sacrifício, para manifestar justiça. Deus é justo, e por ser justo, ele não poderia deixar que ninguém fosse culpado pelos nossos pecados. Sabe o que é mais interessante? Que a forma de Deus ser... a forma de Jesus disseminar a justiça foi morrer na cruz. Sabe o que é mais louco? É que todas as vezes que a maioria de nós vai pro culto nos domingos, a gente ouve só uma coisa. Ou quando a gente abre o nosso Instagram ou o nosso YouTube, a gente ouve uma coisa. A cruz está gritando o quanto você é amado. Mas a cruz, eu nunca vou me esquecer dessa frase, de um grande brother meu, ele faz missão no sertão nordestino, Miguel Arruda. Ele escreveu um livro enquanto ele estava na Jocum. O livro chama Por Amor à África. E nesse livro ele disse assim: a cruz está gritando para nós o quanto nós somos depravados. A cruz grita 2 coisas para nós. A primeira coisa é o quanto eu sou amado, e a segunda coisa é o quanto eu sou depravado. Você nunca vai entender o amor de Deus se você não entender que você é depravado, velho. Se você não entender a sua natureza caída, que você é mal, que tudo que você faz é porque você quer benefício para si próprio, automaticamente você nunca vai entender o amor de Deus.
Kennedy, por que eu faço coisas boas? Porque Deus opera em nós tanto querer e efetuar. Apóstolo Paulo diz em Filipenses 2. Eu só pratico o bem porque Deus gera em mim vontade de fazer o bem. Isto é, você sem Deus é um cara muito ruim. Você é um cara muito mal como eu sou. Eu digo sempre para as pessoas, repito a frase de João Calvino que diz: tudo, eu citei isso nos grupos aqui do Biquíni onde eu tô essa semana. Tudo que existe de bom em mim é Deus, e tudo que existe de mal em mim sou eu mesmo. À medida que se Deus sair de mim, automaticamente só vai restar maldade em mim mesmo. O que João Calvino estava dizendo para nós é: Deus é bom e se Ele está em mim, eu faço coisas boas. Se Ele sair de mim, eu sou mal. Justiça de Deus é Deus morrendo por mim e por você, e por minha culpa e por sua culpa. E o mais louco de tudo isso é que simplesmente o que doeu não foram os cravos, o que doeu não foi os pregos que foram pregados em Jesus, não. O que mais doeu em Jesus foi ele olhar para o céu e dizer: Pai, por que me abandonaste? E a Bíblia responde como aconteceu. O próprio Deus chama um querubim e anda nas asas de um querubim. Kennedy, e o que aconteceu? Deus não olha para o seu filho. Deus se retira do filho. Para quê? Para que ele sofresse como eu e você. E você sabe o que é o mais terrível? Ele tomou o cálice da ira de Deus. O que mais dói não é os cravos, o tanto que Jesus apanhou, mas a ira de Deus. Eu vou finalizar e vocês vão entender isso. John Knox foi o cara que orou a Deus e disse: dai-me a Escócia ou morro. Esta foi a oração de John Knox. Um grande avivamento aconteceu na Escócia. O país do lado da Escócia, uma rainha estava lá e estava sofrendo ataques. Um grande exército foi para atingir a cidade dela, para atingir aquela nação. E chegaram naquela rainha e disseram: o grande exército está vindo para nos atingir. E ela disse: beleza, vamos guerrear. E perguntaram para ela: você não tem medo desse grande exército que é maior do que toda a nossa população venha nos atingir? Ela disse: eu não tenho medo desse exército. Eles perguntaram: então você tem medo do quê? Ela disse: eu não tenho medo de exército nenhum. A única coisa que eu tenho medo no mundo inteiro é quando John Knox dobra os seus joelhos. Porque ela sabe que quando John Knox orava para Deus, ele tinha um Deus terrível em obras, um Deus amoroso em comportamento e em atitude, mas um Deus terrível em forma de julgamento, a ponto de que derrama sua ira sobre seu próprio filho. A ira que era para vir sobre mim e ti foi a ira que Deus recebeu, que Jesus recebeu. Kennedy, como eu posso entender a justiça de Deus? Você precisa entender a justiça de Deus com uma única frase, abrindo a boca e dizendo: foi eu que matei Jesus. Quando você confessar isso com os lábios, você vai entender uma coisa. Cara, se possível você escreva isso. Eu matei Jesus. Por mim, por causa de mim, ele foi para a cruz. Quando você entender que as minhas atitudes e as suas atitudes que mataram Jesus na cruz, que fez Jesus ir para a cruz, você vai entender o quanto Deus é justo. Porque justiça tem a ver com graça, e graça tem a ver com ser incondicional. É além de mim, e não sobre mim, é além de mim. É sobre Ele, todas as coisas. Cara, eu tô muito empolgado com o que Deus está fazendo. Eu quero que vocês fiquem aqui até as 6 horas da tarde, até a hora que a gente for aqui, e amanhã a gente, enfim, seja ministrado o restante do dia. E foi muito bom estar com vocês. E logo nós estamos de volta. Até mais.